Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de culto. Hoje nós celebramos o 17º domingo após Pentecostes. Oportunidade para refletirmos sobre os mandamentos de Deus para o nosso viver nesse mundo. Vamos nos preparar para as leituras e a mensagem do dia de hoje, cantando o hino 279 do Inário Luterano. Os que puderem ficarem de pé, lembramos o nome que faz parte de nossa vida desde o batismo e que nos conduzirá durante todo esse culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessamos a nossa fé. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito, para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Amém. O introito para o 17º domingo após Pentecostes é o Salmo 116, dos versículos 1 ao 9. Nós vamos ler de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação lê os versículos pares. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Vamos agora à coleta, a oração do dia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nossa ajuda e defesa em todas as necessidades, continua a preservar tua igreja em segurança, governando-a pela tua bondade e abençoando-a com tua paz, pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Vamos agora às leituras do dia. Iniciamos pela leitura do Antigo Testamento, que está escrito em Isaías, no capítulo 50, os versículos de 4 a 10. Ouçamos a palavra do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçam juntos diante do juiz. Quem é meu adversário? Que se aproxime de mim.
Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz de seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Vamos seguir agora com a leitura da epístola, conforme escreveu Tiago, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Ouçamos a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui a palavra do Senhor. Quem puder, por favor, se coloque de pé em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, nos versículos do 14 ao 29. Ouçamos a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo,
repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Seguimos o nosso culto cantando o hino do dia em preparação para a mensagem. O hino é o 286 do Inário Luterano de Jesus Redentor. Deus abençoe o meditar de sua palavra. Estimados irmãos, quantos amigos vocês têm? Com quem vocês realmente podem contar quando vocês têm algum problema? Quem que está sempre pronto para amparar vocês, acompanhar, dar segurança, oferecer um ombro amigo, oferecer apoio quando a gente realmente precisa?
O texto bíblico do Antigo Testamento, que foi lido há pouco, e que foi indicado para esse fim de semana, ele é tremendamente consolador ao nosso coração e de grande aprendizado. Que o texto diz que nós temos e podemos contar com um grande amigo. O texto nos garante que nunca estamos sozinhos, que tem alguém que anda conosco, que está conosco, que nos anima, que nos ampara, que oferece segurança para nós em toda e qualquer situação. Alguém que caminha do nosso lado, que segura na nossa mão. Então, vamos ao texto. O profeta Isaías, ele exerceu o seu pastorado por volta do ano 740 a.C. E ele seguiu, mais ou menos, até o ano 700 a.C. Ou seja, ele anunciou a palavra de Deus durante 40 anos. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não só pelo tamanho do seu livro, né? Porque o livro de Isaías conta com 66 capítulos. Então é um dos maiores da Bíblia. Mas especialmente pela riqueza da sua mensagem. Ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. E por quê? É porque ele apresenta a mais completa e clara exposição do Evangelho de Jesus. Nas suas profecias, Isaías descreve com clareza a vida do Messias, desde o seu nascimento, o seu terrível sofrimento e morte, e, por fim, a vitoriosa ressurreição do homem-Deus. Aqui no nosso texto, o profeta aponta a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade e vida pecaminosa do povo. E o profeta, ao falar sobre a fidelidade de Deus, ele revela todo o amor do Pai. Pois ele fala do servo sofredor, de Jesus, o verdadeiro amparador e consolador de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O salmo que nós lemos fala sobre essa fidelidade e bondade de Deus. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Nós lemos no Salmo 116, no versículo 5. Por que Jesus é chamado de servo de Deus? É porque ele seria enviado pelo Pai para servir ao mundo, para resgatar, salvar a humanidade caída em pecado. Essa tarefa iria entrar em choque com as forças e o pensamento reinante da época. E traria muito sofrimento a Jesus. Ele seria torturado e maltratado. E diz no versículo 6 de Isaías, diz assim: ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei esconder quando me xingaram e cuspiram no meu rosto. Tudo isso aconteceu com Jesus. Ele foi perseguido, rejeitado, desprezado, condenado e pregado no alto de uma cruz entre dois malfeitores. Então, diante de todas as agressões violentas que Jesus sofreu, Jesus não fraquejou. No jardim do Getsêmani, o jardim do Getsêmani é um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, que fica em Jerusalém, que hoje é atual Israel, onde Jesus e os seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação de Jesus. E de acordo com o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, a angústia de Jesus no Getsêmani foi tão profunda que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E ele orou assim: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Assim está escrito no Evangelho,
de Marcos 26, versículo 42. Sentindo toda a ira de Deus pelos pecados do mundo inteiro, Jesus sofreu as piores dores infernais, espontaneamente, e não voltou atrás, não desanimou, não desistiu. Ele sofreu o que ninguém jamais sofreu. Ele demonstrou confiança em Deus, no Pai, e se submeteu à sua vontade. E por isso Deus o fez vitorioso, ressuscitando ao terceiro dia e derrotando os seus inimigos. Então, o texto de Isaías, ele expressa esta verdade na segunda parte do versículo 9, dizendo que todos os inimigos de Jesus desaparecerão. Serão como um vestido que as traças destruíram. Portanto, por que Jesus sofreu tudo isso? Porque ele agiu resignado e humilde desse jeito. Foi para nos amparar, nos salvar, andar conosco, nos dar segurança, ser o nosso amigo, nos tornar amigos do Pai Celeste, nos ajudar em nossos sofrimentos. Jesus estendeu a sua mão para nós. Com o seu sacrifício e morte, Jesus abriu a porta do céu para nós. E falando em porta, portas não faltam nos nossos caminhos. Portas se abrem, como as portas de casa, de carro, do supermercado, do local de trabalho, as portas aqui da igreja. E Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta para uma vida de paz, de segurança e de perdão. Jesus, com a sua vitória sobre todos os seus inimigos, ele abriu a porta para a vida eterna no céu. E agora, como nosso grande amigo, ele nos anima a nos dar forças para que a gente confie inteiramente nas suas promessas e se entregue a elas. Voltando aqui ao texto de Isaías, Isaías diz que, além de todas as dores e sofrimento, o pastorado de Jesus também compreendia em dizer boa palavra aos cansados, aos desalentados, aos desconsolados, a fim de animá-los e confortá-los. E o texto deixa muito claro que Jesus anima e dá segurança. Diz o versículo 4: o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. E na segunda parte do versículo 10, ele diz assim: se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confie no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. É tudo que nós precisamos, minha gente. Colocar os nossos problemas nas mãos de Deus. Coloca teus problemas nas mãos de Deus e descansa. Porque a gente vai sair vitorioso. Porque Ele está cuidando de tudo para nós. Ele resolve tudo. Nós somos muito pequenos, nós não podemos resolver nada. Nós não somos nada sem Deus. É muito importante ouvir e meditar nessa verdade. Por quê? É porque muitas vezes nós esquecemos que Jesus anda conosco. Nós esquecemos. Nós esquecemos que Jesus, Ele quer nos amparar, Ele quer ser a nossa segurança. Esquecemos que nós fomos batizados em nome do Deus triuno. Esquecer isso nos leva a nos sentirmos sozinhos, desmotivados, fracos, derrotados pelas contrariedades da existência humana. E por vezes, parece que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Parece que todas as coisas dão errada, e é tudo ao mesmo tempo. As dificuldades nessas horas, elas se assemelham a uma carga que quer nos esmagar. É como se tivesse um caminhão nas nossas costas. Ou uma onda gigante que quer nos tragar. Não é verdade?
Pois bem, e não é só isso. Nós também nos sentimos sozinhos e fracos quando nós olhamos à nossa volta e nós vemos como o mundo está, como está difícil viver nesse mundo. A violência, a maldade das pessoas, os acontecimentos, a distorção dos valores das coisas. Então, é muito difícil nós, cristãos, que temos o coração voltado para Deus, estarmos neste mundo convivendo e vendo todas as atrocidades que estão acontecendo. Vivemos tempos difíceis. Muitas dúvidas em relação ao futuro. De forma geral, muita gente doente, psicológica e mentalmente. As mídias sociais nos trazendo um turbilhão de coisas a cada instante. Incertezas econômicas, inversão de valores, pessoas cada vez mais conectadas com o mundo, com o material. Porém, desconectadas de si, da família, do próximo, que é a grande questão. Nós não podemos nos desconectar do próximo, do nosso semelhante. E o pior, pessoas cada vez mais se desconectando de Deus. A idolatria nunca esteve tão presente, infelizmente. Para ilustrar, essa semana passada teve um acontecimento interessante. Uma mulher que é influenciadora das redes sociais, o nome dela acho que é Diolane. Ela foi presa, ela cometeu crime e foi presa. Aqui mesmo em Recife. E pessoas se reuniram lá diante do presídio que ela estava presa para gritar que são apaixonados por elas, que a adoram, as bolsas que ela usa de grife. E fizeram festa quando ela saiu, levantaram, como se ela fosse uma grande líder. Né? Então, pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo com a cabeça das pessoas, né, que estão idolatrando outras pessoas e a gente não entende o que aquela pessoa tem que influencia outras pessoas. A gente não entende, né, quando tem que idolatrar o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Mas, enfim, isso está acontecendo no mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado, precisamos viver a nossa fé. É importante nós sermos sempre de novo lembrados de que não estamos sozinhos nessa difícil caminhada. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E Ele, de fato, está e jamais nos desamparará. Assim está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Que Jesus estará conosco e jamais nos desamparará. Estimados irmãos, muitos estão achando que não vale a pena viver a fé cristã e permanecer fiel a Deus. Portanto, não nos esqueçamos de que Deus quer que confiemos que Ele pode nos ajudar. Ele quer nos tomar em seus braços, no seu colo, para nos amparar e nos aconselhar. Toda essa certeza, esse consolo, essa força, essa paz, Ele nos dá no Evangelho. No nosso batismo, Jesus fez uma aliança conosco. Ele nos conectou a si, através do nosso batismo. Então, Jesus quer continuar fortalecendo esses laços de comunhão conosco. Através da Bíblia, Ele fala conosco, Ele nos conforta, nos anima, nos orienta, nos ajuda, nos dá forças e alegra o nosso coração. É na Bíblia que a gente conversa com Jesus, na Bíblia que a gente conversa com Deus. Abra a Bíblia e você estará conversando. Ela lhe dá todas as respostas que você precisa para o seu momento. Vejam o que Jesus diz. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Isso está escrito no Evangelho de Mateus 11. Na Santa Ceia, Jesus nos proporciona um encontro maravilhoso com Ele mesmo. Ele nos dá o seu corpo e sangue
perdoa todo o nosso pecado, toda a insegurança, toda a fraqueza, todo o desânimo, a solidão, e renova as nossas forças, fortalecendo a nossa fé. Para Josué que sucedeu Moisés, Deus disse: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Isso está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. E aos discípulos, Jesus disse assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso que está escrito em João, no capítulo 16, versículo 33. Então, a gente sabe que o mundo não é o céu. Aqui a gente vai ter muitas dificuldades, mas vamos confiar que Deus está conosco, segurando na nossa mão e caminhando do nosso lado nessa caminhada. São muitas as promessas do nosso Deus, minha gente. Isso nos conforta demais. E para concluir, Jesus, o servo sofredor, é o nosso maior amigo, a nossa rocha segura, que sempre se mantém firme. Nele nós podemos nos agarrar, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Ele é o nosso amparo e a nossa segurança. Na sua presença há amor e perdão. Essa é a maior notícia, a melhor notícia que nós podemos ouvir no dia de hoje e que temos para anunciar. Portanto, usemos a nossa língua para agradecer e abençoar as pessoas, para anunciar o Cristo, conforme está escrito lá na epístola de Tiago que nós lemos antes, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, né? Então, dessa forma, vamos usar a língua apenas para bendizer o Senhor e abençoar as pessoas, para agradecer e para louvar, porque é isso que a epístola recomenda. E essa é a nossa mensagem no dia de hoje. Amém? A congregação se coloque de pé e vamos orar o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me afastes nunca da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e mantém-me com o voluntário espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidado, tanto do corpo quanto da alma, lembrando o que está escrito no Salmo 56. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar e as ofertas podem ser feitas agora para manter o ofício da palavra. E enquanto nós ofertamos, nós vamos cantar o hino 311 do Inário Luterano. Eu gostaria apenas de lembrar que nós gostaríamos de recompor o nosso estoque de alimentos não perecíveis. Então, gostaria de pedir que a igreja, ao fazer suas compras, que se puder, lembrem-se dos menos favorecidos e tragam especialmente biscoito creme cracker e sardinhas em lata, porque nós fazemos kits e entregamos para essas pessoas que vêm pedir aqui na igreja.
Vamos ouvir o nosso hino 311, ó Jesus bendito. Jesus bendito, quero te servir, pelos teus caminhos faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir. Tua paz celeste faz em nós luzir. Nesse momento em que vamos falar com o nosso Deus, em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 9, a Marinalva José da Silva, da Congregação Emanuel. E no dia 15, hoje, o Paulo José Ferreira do Nascimento, também da Emanuel. E também a Emanuela de Santana Marques, da Santíssima Trindade. E também os aniversariantes de batismo, a Milena Nascimento Cavalcante, que fez aniversário no dia 12. Nesse momento de oração, nós também lembramos, a nossa igreja também agradece, a Pâmela agradece em favor do pastor Mateus, pela viagem segura de volta que ele fez. A Nilza também agradece pela Manuela, pelo aniversário da Manuela, que nós acabamos de citar. Também as súplicas assim do nosso povo, né? Eu suplico em nome do meu filho Daniel, que hoje faz uma prova de concurso, agora de tarde. O Valdésio suplica em nome de sua mãe, a dona Helena, que está internada, que sofreu um derrame. E o Vitor suplica pela Gisela, que está em tratamento contra a depressão. Então, vamos orar. A congregação se coloque de pé, por favor. Me atrapalhe com os papéis. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui para te louvar por todas as coisas maravilhosas que já tens feito em favor de cada um de nós, pelas bênçãos materiais e espirituais. Queremos te louvar do fundo de nossa alma por termos entre nós a tua palavra, pela qual tu nos mostras quem tu és. Um único Deus, um Deus maravilhoso e fantástico, vivo e poderoso, que enche o nosso coração de fé, alegria, paz e esperança sem fim. Ó Deus eterno, quando enviaste o teu Filho, o servo sofredor, para ser o nosso Salvador, manifestaste todo o teu amor por nós. Em ti temos perdão e salvação.
também temos amparo e segurança diante das contrariedades da existência humana. Louvado seja o teu nome. De maneira toda especial, queremos agora te fazer um pedido. Olhe para este mundo que está cada vez mais distante de ti, desconectado da verdade. Abençoa a pregação do teu evangelho para que chegue aos corações das pessoas. Ajuda-nos a fazermos bom uso da nossa língua, que possamos usá-la para abençoar e não para amaldiçoar. Somente o teu poder é que pode mudar os corações. Pedimos também que protejas os teus filhos e a tua igreja, para que não sejam atingidos pelo mal que aumenta dia após dia. E diante das tentações e provações, dá-nos firmeza e conforto. Sê refúgio, fortaleza e consolo de todos os que passam por aflições, doenças ou luto. Ó Deus, Espírito Santo, que és enviado pelo Pai e pelo Filho aos nossos corações, queremos te pedir que mantenhas a fé acesa em nós. Dirige-nos na tua verdade. Conserva-nos firmes no teu caminho. Abençoa, Senhor, nosso país com a tua paz e livra-nos de conflitos e violências. Dá sabedoria aos líderes de nossa nação para que hajam em sua função de acordo com a tua vontade. Ó Deus eterno, fica conosco. Dá-nos fé e paz, amparo e segurança. Alimenta nossa alma com a esperança da vida eterna. E que teus santos anjos estejam conosco dia e noite, guardando-nos em todos os momentos. Em tuas mãos nos entregamos. Sabemos que estamos seguros. Sabemos que estás nos ouvindo e que seremos atendidos. Louvamo-te, Senhor, por teres concedido mais um ano de vida aos teus filhos Marinalva, Emanuela e Paulo. E hoje, mais um ano de nova vida, através do batismo, a nossa irmã Milena. Também incluímos os agradecimentos do teu povo, Senhor. A Pâmela, que agradece pelo pastor Mateus por ter feito uma viagem segura. A Manuela, que fez aniversário. E todos os outros que aqui nós citamos. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos pelo sucesso do nosso Daniel, que está fazendo prova de concurso hoje. E também te pedimos pela recuperação da nossa querida irmã Helena e da nossa querida Gisela, que passam por tratamento. Nas tuas mãos, Senhor, nós entregamos todos aqueles por quem oramos, confiantes na tua misericórdia, por Jesus, o servo sofredor, o nosso amigo maior e eterno Salvador. Amém. Meus irmãos, agora nós somos convidados a proferirmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao término do culto, nós iremos para casa, retornar às nossas atividades e iniciar a nossa semana. Mas nós não iremos sozinhos, porque a bênção do Senhor nos acompanhará. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantemos agora o último cântico desse domingo e, em seguida, os comunicados da igreja. Esse último hino foi escolhido especialmente para que a gente ficasse com ele na mente, saísse daqui hoje cantando ele. Tá? Então vamos nos alegrar, com muita alegria, agora cantar esse último hino. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor, é teu, Senhor. Os avisos dessa semana. No dia 22/9, vai acontecer a reunião das servas após o culto. E de 6 a 22/9, nosso pastor Mateus está de férias, né? Mais algum aviso pela comunidade? Bom dia a todos. Hoje nós teremos também nosso projeto. Quanto vale esse projeto? Que é para o pagamento das parcelas do notebook da igreja. E teremos mousse de limão hoje, então não esqueçam de passar ali na nossa banquinha e fazer a doação. É isso. Obrigada. Bom dia. Estou no meu período de férias, por isso agradeço aos diáconos que estão dando conta aí do recado, né? E como vocês sabem, no mês passado eu recebi um chamado para servir em Goiânia e ontem nós tomamos a decisão de aceitar o chamado para ir para Goiânia. Então, a partir de agora, nós vamos ver as datas certinho de desinstalação, até quando eu vou continuar aqui com vocês. E a gente sabe que é muito pouco tempo, 2 anos e 7 meses, mas eu tenho um duplo chamado, não é apenas para Goiânia, mas também para cuidar, né, de pessoas queridas da minha família que eu amo e precisam também de ajuda. Então, peço que continuem orando por nós, orem pela igreja, orem por vocês. Vocês são a igreja de Recife, de Pernambuco. Continuem orando também pela igreja em Goiânia.
por toda a igreja no Brasil, no mundo, e a gente sabe que o Senhor da igreja continuará guiando o seu povo, independente. Se for o pastor Mateus aqui, se for outro pastor, a igreja aqui continuará pregando o evangelho para todas as nações, para que as pessoas recebam a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Amém? Pastor Mateus, o senhor é bênção. Aqui na nossa igreja a gente não tem palavras para dizer o quanto foi importante para nós aqui e vai continuar sendo naturalmente. E aonde quer que vá, será bênção, com toda certeza. Então eu vou me despedir de vocês aí fora, junto com o pastor. Bom domingo para todos.